Ok. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, num projeto que me deu assim, um imenso prazer. Foi uma ideia que a gente teve e que a nossa querida presidente, professora Kátia Nogueira, abraçou a ideia e nós fizemos um ano assim, buscando esse entrosamento com as ligas, trabalhos dos nossos alunos, e vieram coisas lindas, coisas maravilhosas. Tenho certeza que vocês vão aproveitar demais a apresentação de hoje. As meninas estão apresentando um trabalho muito consistente e sobre um tema essencial, né, que é o aleitamento materno. Às vezes a gente pensa assim, já falamos, não falamos, não. Eu costumo dizer, tudo que está muito perto do nosso campo de visão, a gente não enxerga direito, né? Então, a gente não tem a dimensão da profundidade, da necessidade de se falar sobre isso, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar o dia de hoje, a noite de hoje, né? Na verdade, nós trouxemos aqui pessoas com grande gabarito no tema, como a gente tem feito, e eu tenho assim, um imenso orgulho desse projeto, e agradecer de coração a participação de vocês, da doutora Rosane, do doutor Marcos, que foi orientador, professor das meninas que vão apresentar, a Marcela, a, a Marcela Caroline, né, desculpe, e a Bia, a Beatriz, com quem eu falei direto o tempo todo para a gente organizar isso. Então, vamos fechar o nosso ano com chave de ouro, tá? Vou passar, então, a palavra para as nossas apresentadoras, nossas queridas alunas. Depois eu passo a palavra para o professor Marcos, que as orientou. Depois para a professora Rosane. E depois a gente abre para perguntas. Aproveitem, façam muitas perguntas, porque é um tema inesgotável, né? Então, está com vocês, meninas. Boa noite a todos, eu sou a Caroline, uma das autoras do artigo. Boa noite, eu sou a Marcela Moraes. Hoje nós vamos apresentar o artigo Desmame Precoce como fator intensificador da morbimortalidade infantil, do qual nós somos as autoras, e que foi feito em parceria com os colaboradores, também diretores da LAPED UFRJ, a Beatriz Duarte, a Clara Amaral, a Débora Mota, a Eduarda Goto, Felipe Souza, a Karina Caneca, a Natália Élica e a Sara Andrade, e foi orientado pelo professor Marcos Renato de Carvalho. A nossa apresentação ela vai ser dividida em 5 momentos. Nós vamos começar, então, pela introdução, vamos passar pela metodologia que nós usamos para desenvolver o trabalho, os objetivos do estudo, vamos entrar na revisão da literatura e, por fim, a conclusão do trabalho. E, para começar a nossa apresentação, nós achamos de extrema importância falar sobre o histórico do aleitamento materno, o histórico da amamentação no nosso país. E, para isso, nós recorremos a alguns registros que mostraram a relevância dessa prática do aleitamento materno para a sociedade tupinambá e como essa herança poderia ser muito mais forte na nossa cultura. Mas a gente sabe que com a chegada dos europeus, com a chegada dos portugueses, muitos são os registros históricos que mostram que muitos costumes se alteraram, muitas coisas mudaram, e a gente começa a ver uma desvalorização do leite materno, não só isso, mas também do próprio ato de amamentar. A gente tem uma terceirização da amamentação por meio da busca por amas de leite, e a gente consegue ver essa desvalorização até os dias de hoje, seja por meio do próprio desconhecimento que grande parte da população tem a respeito da relevância do aleitamento materno, mas também pela supervalorização de fórmulas infantis, do leite de vaca e das consequências que a gente observa por conta dessa cultura, como, por exemplo, os grandes números de internação por diarreia, as grandes taxas de óbito,
seja por doença no trato gastrointestinal, doenças no trato respiratório, enfim, situações que poderiam ser amenizadas e controladas por meio do incentivo à prática do aleitamento materno. Pode passar. O nosso trabalho é uma revisão de literatura e foi feita com base em pesquisas bibliográficas sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo. A nossa amostra total foi de 13 textos, incluindo artigos de revistas científicas, dissertações de mestrado, tese de doutorado e capítulos do livro Bases Científicas da Amamentação. Essas foram as bases de dados que nós usamos, Medline, PubMed, The Lancet, ResearchGate, entre outras, e nós tivemos 3 etapas principais do nosso trabalho. As etapas de definição da amostra e de coleta de dados foram realizadas por todos os autores e coautores. Já essa terceira etapa de análise de dados e discussão foi realizada por nós, os autores. Pode passar, né? De novo. Com esse artigo, nós buscamos reunir dados que comprovem a necessidade e a relevância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade do lactente. E fizemos isso através da exposição tanto dos seus componentes extremamente benéficos, quanto dos malefícios ocasionados pela interrupção prematura da amamentação. Pode passar. E para abrir a nossa revisão de literatura, nós quisemos trazer uma ênfase a essa frase que é bem conhecida e que diz que em todas as espécies de mamíferos, o ciclo reprodutivo compreende a gestação e a amamentação. Na ausência da última, nenhuma dessas espécies, inclusive o homem, teria sobrevivido. E essa frase traduz muito do que nós quisemos trazer com esse artigo, fala muito da relevância da amamentação, e a gente vê nos dias de hoje que já é tão conhecida essa relevância que existem estudos que comprovam que os prejuízos não só do desmame precoce, mas também da introdução precoce de líquidos ou outros alimentos na dieta do recém-nascido, e a gente vai falar sobre exatamente esses prejuízos no nosso trabalho de hoje. Como bem sabemos, ao fim da gestação, o organismo do recém-nascido ele tem um sistema imune ainda em desenvolvimento, com pouca, quase nenhuma memória imunológica. E essa condição, ela vai contribuir para o período neonatal ser particularmente um período crítico, porque após o nascimento, os recém-nascidos eles vão ser imediatamente expostos a muitos micro-organismos. E, somado a isso, temos o fato também do sistema imunológico do recém-nascido e de lactentes jovens apresentar uma habilidade limitada em montar uma resposta efetiva contra patógenos invasivos, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do qualitativo. Isso vai tornar eles mais suscetíveis a infecções. Então, nesse sentido, cabe dizer que o leite materno ele é um exemplo importante de transferência de imunidade passiva nesse período pós-natal e vai contribuir para suprir essa necessidade imunológica, além de também suavizar a transição entre o meio intrauterino estéril e o meio externo rico em patógenos. As propriedades anti-infecciosas do leite materno, elas são representadas através dos componentes solúveis e dos componentes celulares. Os solúveis, eles vão incluir as imunoglobulinas, principalmente a IgA, além dos componentes do sistema complemento, a lisozima, junto com a lactoferrina, que vai ter ação antimicrobiana contra as bactérias. Tem também os oligosacarídeos, que não são absorvidos do leite, que vão bloquear a fixação de micróbios, as mucosas do lactente, e vão contribuir também para evitar essas infecções. Os anticorpos presentes no leite materno em geral, eles são dirigidos a inúmeros micro-organismos com os quais a mãe entrou em contato durante toda a sua vida. E por isso o leite materno ele vai representar uma espécie de repertório imunológico. Exatamente isso que o leite é. Ele é um medicamento personalizado para as crianças. E além dessas substâncias solúveis, o leite materno ele também vai apresentar componentes celulares, que são imunologicamente ativos, como os linfócitos, os macrófagos, entre outros, que vão ser as células responsáveis pela fagocitose e pela produção de fatores do sistema complemento. Da mesma forma que o aleitamento materno ele contribui para uma imunidade passiva, o leite materno também vai desempenhar um papel fundamental no estímulo para o desenvolvimento do próprio sistema imune da criança, do próprio sistema imune do lactente, porque no leite materno estão presentes representantes de patógenos do meio externo, como, por exemplo, algumas bactérias Staphylococcus, Streptococcus, bactérias sintetizadoras de ácido lático, e esse contato com as bactérias faz com que aconteça uma sensibilização, uma melhor formação do trato gastrointestinal da criança, do trato gastrointestinal do lactente. E nós podemos evidenciar essa relevância do estímulo
a formação do trato gastrointestinal, a colonização da microbiota comensal, por meio de alguns estudos que foram realizados desde os anos 90, que indicam o aleitamento materno como um fator protetivo contra algumas infecções do trato gastrointestinal, como é o caso da diarreia, e infecções atópicas também, como eczema, alergias respiratórias, alergias alimentares. Ou seja, o leite materno, além de conferir uma imunidade passiva, também estimula a imunidade ativa do lactente. E, além disso, a gente sabe que o mau desenvolvimento da microbiota do trato gastrointestinal ou um desequilíbrio da flora intestinal vai favorecer o aparecimento de algumas doenças relacionadas a essa região. Então, a diarreia é uma doença que é favorecida quando a gente tem a má formação, a má colonização do trato gastrointestinal da criança. E existem dados comprovando que as crianças que não receberam aleitamento materno exclusivo ou crianças que tiveram esse desmame precoce, elas têm cerca de 2,6 vezes mais chances de apresentarem episódios de diarreia. E isso é muito importante quando a gente para ver que diarreia é a terceira maior causa de óbito nas crianças menores de 5 anos de idade. Então, é algo que a gente tem que ficar atento, porque o aleitamento materno ele conseguiria prevenir esses quadros de diarreia. Além disso, quando a gente fala sobre o aleitamento materno, a interrupção dessa prática, não só a diarreia vai ser favorecida, como também infecções alimentares no geral. Falando um pouco agora sobre o trato respiratório, aqui no Brasil, as infecções respiratórias junto com a diarreia, elas são as principais causas de óbito em crianças menores de 5 anos. E esse cenário poderia ser facilmente revertido, evitado, porque já sabemos que o risco de crianças desenvolverem quadros de asma e infecções severas do trato respiratório baixo podem ser reduzidos por amamentação. E essa ação protetora, ela vai se justificar pela capacidade do leite materno de reduzir a exposição e absorção intestinal de alérgenos, que são os responsáveis por doenças respiratórias. Isso acontece exatamente por conta da composição do leite materno, que é rica em anticorpos, nutrientes, células imunocompetentes e fatores bioquímicos que comentamos já. A IgA, principalmente, ela vai cumprir um papel importante, porque é um anticorpo que tem como característica sobreviver na mucosa respiratória e, além de impedir que agentes patogênicos se fixem nas células da criança amamentada, ela vai também limitar os efeitos nocivos da inflamação. E, além disso, a gente tem também os oligosacarídeos não absorvidos do leite, que também já foi comentado, que eles bloqueiam a fixação de pneumococos pelas células receptoras da faringe. Temos também os lipídios e algumas macroglobulinas, que, por terem uma ação antiviral, acabam protegendo o lactente contra o vírus influenza, além de compor também a defesa do lactente contra agentes causadores de infecção respiratória autoaguda. E a gente vai ter também CD14, que em altas concentrações vai auxiliar na indução da resposta de linfócitos T auxiliares às bactérias. E por todos esses fatores protetivos conferidos pelo aleitamento materno, é justificado que ele seja responsável por promover uma resposta mais adequada dos anticorpos aos principais agentes causadores da pneumonia. E que, além disso, o desmame precoce ele vai estar relacionado a um fator de risco para incidência, morbidade e morte causada por doenças respiratórias agudas em geral. E esse quadro ele vai poder ser agravado ainda pela ingestão excessiva de leite de vaca e seus derivados, porque esses alimentos, além deles não suprirem necessidade nutricional do lactente, não contribuir para o seu sistema imunológico, eles também vão ser responsáveis por estimular a produção de muco pelo trato respiratório, principalmente em pacientes que já têm uma história prévia de doença respiratória. E, por fim, todos esses sistemas defensivos do leite humano que comentamos vai ter uma relevância potencializada por conta da pandemia da Covid-19. Estudos recentes demonstraram que as mães que tiveram infecção pelo coronavírus ou tomaram vacinas contra o SARS-CoV transferem esses anticorpos protetores para os seus lactentes. E a importância dessa imunização passiva é evidenciada pelo fato de que as crianças menores de 1 ano de idade ou aquelas que têm condições prévias de saúde e acabam contraindo o vírus, vão ser mais suscetíveis a desenvolver a forma grave da doença, que vai acabar cursando com uma necessidade de internação hospitalar. Pode passar. Para falar sobre sobrepeso, a gente precisa abordar um conceito chamado de imprinting metabólico,
que nada mais é do que um fenômeno que diz que uma experiência nutricional precoce que tenha prevalecido em um período crítico e específico do desenvolvimento humano pode desencadear um efeito duradouro por toda a vida do indivíduo. E já comentamos que o período neonatal é um período crítico e o leite materno ele pode estar implicado nessa experiência nutricional precoce, já que a sua composição única, né, que inclui fatores bioativos que vão atuar sobre o crescimento, a diferenciação e também a maturação funcional de alguns órgãos específicos, isso pode levar a afetar vários aspectos do desenvolvimento, como, por exemplo, o número, o tamanho de adipócitos, ou induzindo o fenômeno de diferenciação metabólica. E dentre os muitos hormônios presentes no leite humano, temos a leptina. Essa leptina tem um papel regulador muito importante no lactente, porque é um hormônio que inibe o apetite e as vias anabólicas e estimula as vias catabólicas. E assim acaba prevenindo a obesidade. E além disso, vale lembrarmos que a composição do leite materno, em termos de nutrientes, vai diferir qualitativamente e quantitativamente das formas infantis. Porque os lactentes alimentados com leite processado vai consumir muito mais proteínas em comparação com aqueles alimentados com leite materno. Isso seria um dos mecanismos responsáveis pelo risco aumentado de obesidade. E esse fato, ele é corroborado por alguns estudos que demonstram que a ingestão de fontes de proteína animal, em particular do leite da vaca, aos 12 meses de idade, ele vai ser responsável por aumentar a secreção de GF1 e de insulina. E essas respostas hormonais vão afetar adversamente a multiplicação e a diferenciação de pré-adipócitos e adipócitos. Isso vai contribuir para o aumento percentual da massa gorda. E o fato de haver uma integração entre os mecanismos de regulação da leptina e da insulina vai sugerir que algumas alterações na concentração de leptina podem estar envolvidas também na fisiopatologia do diabetes. Então, com a obesidade, tem toda aquela carga de outras comorbidades associadas, como a diabetes mellitus, cardiopatias, hipertensão, dislipidemias e também a aterosclerose. E, por fim, alguns estudos demonstram que para cada mês de retardo na introdução da alimentação complementar, diminui de 6 a 10% o risco de excesso de peso na vida adulta. Isso é, quanto mais tempo demorar para o desmame da criança, menor vai ser o risco de ela desenvolver obesidade ao longo da vida. Pode passar. Bom, e se por um lado o desmame precoce está associado aos maiores índices de obesidade, por outro ele também está relacionado à desnutrição, a deficiência de macro e micronutrientes na dieta do indivíduo. A OMS recomenda que o percentual de mortes infantis por desnutrição não ultrapasse os 5%, mas o que a gente vê no Brasil hoje em dia é que esse percentual é de 20%, muito maior do que o recomendado pela OMS. E por mais que a desnutrição seja um distúrbio multifatorial, ou seja, tenha várias causas por trás desse distúrbio, a interrupção do aleitamento materno está intrinsecamente associada a esse quadro, porque a gente tem várias pesquisas que mostram que as crianças que não são amamentadas de forma exclusiva, pelo menos até os 4 meses de vida, elas apresentam 5 vezes mais chances de terem desnutrição no primeiro ano de vida delas. E isso pode ser explicado pelo fato de que o aleitamento materno, o leite materno, ele atua como fator protetivo contra doenças que podem causar desnutrição, como é o caso da diarreia, que a gente já falou, e também porque o leite materno é um alimento personalizado. Então, ele é produzido de acordo com as necessidades da criança. Caso essa criança precise de certos nutrientes, ela vai encontrar ele no leite materno nas quantidades que ela precisa. Então, a gente tem o leite materno como um alimento personalizado que previne a desnutrição, além de prevenir também a obesidade. E quando a gente traz isso para os dias de hoje, para o cenário brasileiro, a gente volta um pouquinho lá nos anos 70, que foi uma década em que a gente teve muitos índices de desmame precoce. E esses índices começaram a preocupar as entidades de saúde, a população no geral, e aconteceu uma reunião conjunta da OMS com a Unicef. E a partir de então, várias políticas de mobilização a favor do incentivo ao aleitamento materno foram criadas. Já nos anos 80, a gente tem a criação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, das redes de banco de leite humano. Na Constituição de 1988, a gente teve a inclusão da licença maternidade, que também é um marco super importante, porque a partir de então a mulher ela teria um tempo para poder amamentar o filho, mesmo a mulher que trabalha fora. Só que, apesar de todos esses avanços, a gente ainda tem um quadro que precisa de muito progresso. O aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de vida, entre todos os nascidos vivos no Brasil, estimado, é de 47,5%, ou seja, menos da metade dos nascidos vivos no Brasil tem esse
esse aleitamento materno exclusivo. Já quando a gente olha aleitamento materno exclusivo nos 120 dias, primeiros 120 dias de vida, essa taxa é ainda menor, de 17,7%. E quando a gente olha os 180 primeiros dias de vida, é ainda menor, de 7,7%. Então, a gente vê que tem um longo caminho pela frente. E quando é perguntado para as mulheres brasileiras o motivo pelos quais elas deixam de amamentar, os motivos que levam ao desmame precoce, essas são as principais respostas. O leite secou, tinha pouco leite, precisava trabalhar, então a gente consegue ver que apesar da licença maternidade ter contribuído para um aumento na amamentação, ela ainda não é o ideal, o tempo não é o ideal. A mulher simplesmente decidiu parar, teve a questão de estresse, recomendação médica, o caso de mulheres fumantes que não podem amamentar, a criança que chorava com fome, e aí a gente também entra naquele mito do leite fraco, que muitas mulheres deixam de amamentar por acreditar que tem o leite fraco, mas isso também não existe. A criança que não aceitava o peito e a criança que tem dificuldade de sugar. E a gente consegue ver também a relevância, o papel do profissional de saúde em ajudar, auxiliar essas mulheres a fazer a pega correta, para que elas possam passar por menos vezes dessas dificuldades de criança que não consegue sugar, de criança que não consegue aceitar o peito. E além disso, um outro fator que contribui muito para o desmame precoce é o que a gente chama de confusão de bicos, que é a confusão que acontece quando a criança ela é apresentada mamadeira, chupeta, bicos artificiais. Quando ela tem contato com esses bicos artificiais, ela acaba acostumando com esses bicos e desacostumando com o seio materno. Então, isso também contribui muito para que essa amamentação seja interrompida e é uma causa muito grande de desmame precoce no Brasil atualmente. Pode passar. E para concluirmos, quando consideramos os diversos quadros associados à mortalidade infantil e a sua crescente prevalência, se faz necessária a identificação de medidas protetivas eficazes, priorizando as medidas simples, de baixo custo e sem efeitos adversos associados. E nesse sentido, ao analisar a literatura, a gente pode afirmar que o leite materno é o alimento mais completo para as crianças nos anos iniciais da primeira infância. Não só pelo valor nutricional elevado, que é muito grande, mas também pelo caráter protetivo que tem associado, além de agregar efeitos benéficos que acompanham o lactente durante toda a vida. E evidências epidemiológicas, assim como a plausibilidade biológica, elas vão corroborar a favor da evitabilidade de doenças comuns na infância e da mortalidade infantil por meio da prática da amamentação. Mas apesar desse cenário de vantagens associados à amamentação, a prevalência do desmame precoce ainda é evidente. Tem muitos fatores causais e elementos intensificadores desse problema, como a Marcela comentou, que estão associados. E por todos esses motivos, o desmame precoce, incluindo sua multicausalidade e suas várias consequências, se torna um desafio para os profissionais de saúde, porque a ocorrência ela pode afetar o vínculo mãe-filho, além de expor também a criança ao maior risco de desenvolver eventuais doenças, como aquelas associadas a sobrepeso e desnutrição, e quadros infecciosos, como as infecções do trato respiratório e gastrointestinal que comentamos. E esse foi o nosso artigo. Obrigada pela presença de todos. Queria agradecer também em meu nome, da Marcela e de todos os integrantes da Liga pela oportunidade. Muito obrigada. E antes de terminar, realmente, pode passar. Eu só queria lembrar que amanhã vai começar o ENAM, um evento sobre aleitamento materno, que vai ocorrer. E estão todos convidados para continuar essa discussão de hoje, assistindo o evento. E é isso, gente. Muito bem. Parabéns, meninas, pela excelente apresentação. Excelente mesmo. Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente nessa noite, que com certeza ainda tem muita coisa boa pela frente, né? Vou passar a palavra para o orientador, o professor Marcos, e para ele fazer as considerações, e depois, então, continuamos com a doutora Rosane, ok? Caroline, Marcela, parabéns. É um prazer orientar vocês, porque vocês são muito estudiosas e muito comprometidas e organizadas, fizeram uma linda apresentação. A Elizabeth, a Rosane, que está aqui com a gente, na nossa época não tinha ligas acadêmicas, né? Se tivesse, eu participaria da Liga Acadêmica de Pediatria. Então, vocês estão tendo uma oportunidade muito bacana
das ligas, né? Porque elas nos convocam a reflexões e vocês nos questionam temas que não estão no currículo e que precisam ser aprofundados. Felizmente, no FRJ, o aleitamento está no currículo, mas a gente sempre precisa de mais. Eu queria agora ouvir a pediatra Rosane Siqueira, porque a apresentação dela vai complementar a apresentação de vocês. E depois a gente fica aberto para perguntas, tá bom? Perfeito. Parabéns a todos. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Rosane. A doutora Rosane é pediatra, mestre em saúde coletiva, membro da área técnica de saúde da criança da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, é membro do grupo técnico interinstitucional de aleitamento materno da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também. E vamos ouvi-la, depois fazemos aquele debate maravilhoso que com certeza vai nos deixar assim de alma lavada, né? Como a gente diz. Agradeço o convite, né, da Soperte, da Liga, parabéns, Marcos Renato e as meninas. Obrigada, Elizabeth, a Carmelias, que me convidaram mais diretamente. Obrigada a vocês. Já está aparecendo, pessoal? Não, doutora. Clica de novo para compartilhar, por favor. Eu acho que... É? Isso. Clica na área de trabalho. Ah, sim. Tá bem. Faltou compartilhar, né, meninos? Está vendo? Peraí. Foi, agora vai lá no arquivo, por gentileza. Agora eu vou. Que bom, Isso. Diego. Obrigada, Diego. Só botar em modo de apresentação e oculta. Isso. Pronto. Agora Tá ótimo. pode ir. Então, agradeço. Eu sou Rosane Siqueira, pediatra mestre em saúde coletiva, membro da área de saúde das crianças da SES e do grupo técnico. Marcos Renato também, durante muitos anos, fez parte lá no Estado, com contribuições importantíssimas para todo o grupo. Poder falar aqui junto com vocês, né, essa questão do desmame precoce como um intensificador da mortalidade infantil, como vocês trouxeram muito bem, e como a gente pode aqui juntos pensar em prevenir o desmame precoce, trazer assim, né, um lampejo de ideias sobre, pensando nas causas que vocês trouxeram, nos benefícios que trouxeram também, e que impasses são esses, quais as dificuldades, não é, para o nosso dia a dia na abordagem com as mães. Primeira coisa é lembrar que a amamentação não é só um ato instintivo, isso nos ajuda a compreender que não é tão simples, né? É mais complexo do que se pensa. É também um comportamento aprendido, precisa ser estimulado socialmente em nossas culturas. Ele passa de geração em geração na medida que nas famílias isso acontece, ou na cultura como um todo, que as mulheres possam se espelhar umas nas outras, que a sociedade apoie esse ato de amamentar. E a amamentação, então, dizemos que depende de todos nós. E não é só biológico, né? Tem vários determinantes sociais que vão estar envolvidos. A recomendação do OMS, como vocês falaram, desde 2001, é o aleitamento materno na primeira hora de vida, que a gente vai abordar um pouquinho aqui a importância desse ato já no início ao nascer, já no pele a pele na sala de parto, e o aleitamento materno exclusivo por 6 meses, que é essa recomendação da OMS, e depois de 6 meses, complementado por alimentos saudáveis, mantendo a amamentação por 2 anos ou mais. Vocês mostraram muito bem, existem vários estudos científicos que comprovam a importância do aleitamento materno para a saúde das mães, dos bebês, da sociedade, do nosso planeta. Dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável da OMS na saúde de qualidade, já está incluída ali a importância de redução da mortalidade, que vocês disseram tão bem, da mortalidade infantil, especialmente no componente neonatal, os primeiros 28 dias, porque ainda é muito alta,
Mas é preciso, sim, como vocês falaram, para contribuir nessa redução, a gente pensar no marketing, que o Marcos Renato sempre abordou tão bem, no marketing do leite materno, né? No marketing do leite humano. O que é que ele tem de bom? O que é que ele traz para esse filhotinho humano? E como vocês mostraram muito bem, de uma forma insubstituível. Não dá para mimetizar o leite humano. Não dá para achar que coloquei alguma substância, um pouco de oligosacarídeos, né? Acrescentei prebióticos e que eu vou dar conta do que o leite humano tem para a espécie humana. É diferente, é um conjunto de elementos que juntos eles vão atuar de forma sinérgica. Então, levando ao que vocês mostraram muito bem, menor incidência de diarreia, de pneumonia, de infecção de ouvido, de infecção urinária, descrito muito bem no Lancet por Victoria, nesse trabalho de 2016. Proteção também, como vocês mostraram, para doenças a longo prazo. Então, não só para infecções agudas, mas também por esse trabalho que ele faz, não só de imunidade passiva, mas também de construção da imunidade, né? Prevenindo para diabetes, para obesidade, esse imprinting metabólico que vocês falaram, mas que também é um imprinting imunológico, que, de certa forma, previne câncer, leucemia. Então, até na vida adulta. A epigenética e essa programação metabólica e imunológica que vocês trouxeram é importante. O indivíduo traz uma carga genética, mas o leite humano é capaz até mesmo de reverter expressões fenotípicas ruins da genética, de forma que consegue silenciar aquela expressão gênica sem alterar o DNA e favorecendo uma expressão melhor no indivíduo, com características melhores e, de certa forma, silenciando aqueles genes que trariam dificuldades para eles. Esse trabalho do Hartwig. Menos problemas ortodônticos e fonoaudiológicos, vocês trouxeram muito bem, além da confusão de bicos, toda alteração que o uso de mamadeiras e bicos pode dar na própria arcada, na forma da fala, né? Muito importante. A questão do desempenho nos testes QI, que desde 1992 o Lucas já mostrava isso com prematuros, e o Victoria traz um trabalho muito interessante, que é com jovens aos 30 anos, que ele mostra que aqueles que foram no acompanhamento, numa coorte, em Pelotas, aqueles que foram amamentados por mais de um ano, apresentaram um QI mais alto aos 30 anos, uma melhor renda. Então, isso, assim, é fantástico na repercussão ao longo da vida, né? Vantagens não só no início da vida. Reduz o risco de enterocolite necrosante em recém-nascidos de risco, nos prematuros, e protege também a saúde da mulher e do nosso planeta. Não dá para a gente aprofundar muito, a gente vai pincelando algumas coisas aqui juntos. E vocês falaram das metas, né? Para a OMS é muito importante que a gente consiga alcançar taxas maiores de aleitamento materno exclusivo. E a proposta é de uma meta até 2025, de que 50% das crianças sejam amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. E, assim, e ainda ficou mais alto no sentido que a agenda proposta para 2030 é de 70% de exclusivo nos 6 primeiros meses. Então, vocês falaram muito bem, o desafio é grande, temos que unir forças. No Brasil, os dados recentes mostram a prevalência do aleitamento exclusivo em ascensão. Em menores de 6 meses, a última PNDS de 2006 mostrava 37,1% das crianças amamentadas nos primeiros 6 meses de forma exclusiva. E no ENANI, agora, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição, divulgado o resultado agora em 2020, mostrou o exclusivo aos 6 meses, de 45,7%. Isso é importante, porque eles realmente, no início, eram muito baixos na década de 70, com repercussões na mortalidade infantil muito alta naquele período. Esse é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição do ENANI, agora 2020, vai ser comentado durante o nosso ENAX, agora que vamos ter, a partir de amanhã. E mostra isso, 45,7% das crianças menores de 6 meses em aleitamento exclusivo no nosso país. Felizmente, até nos surpreendeu as taxas aumentando. A gente tinha medo, né, de estar desacelerando.
60% dessas crianças mamam exclusivo, antes dos 6 meses, até os 6 meses, e a gente vê que a questão da licença maternidade no Brasil pode estar impactando nessa queda que ocorre após os 4 meses do exclusivo. Então, a gente torce para que a licença, além de 120 dias, seja estendida para 180 dias, 6 meses, né? Temos um aleitamento continuado com crianças de 1 ano e com crianças de 2 anos. Também é ascensão no nosso país. Essas ações de aleitamento materno que estamos defendendo aqui, de uma alimentação também complementar saudável, elas estão inseridas dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança do Ministério da Saúde. Essa política foi instituída, nós já tínhamos várias ações pela saúde da criança no Brasil, mas não tinha uma política ainda instituída, né? E essa portaria, 1130, de 5 de agosto de 2015, institui a política nacional com 7 eixos, sabe? O primeiro eixo, atenção humanizada, a gestação no parto e nascimento e recém-nascido, que é tão importante, esse começo de vida, esse trabalho integrado com atenção também obstétrica, né, e do pediatra, esse acompanhamento também multidisciplinar nesse período, de uma forma humanizada. O aleitamento materno já é o segundo eixo, alimentação saudável, o desenvolvimento da primeira infância, acompanhamento do crescimento, as curvas de desenvolvimento também, os agravos prevalentes das doenças crônicas, prevenção de acidentes e violência, promoção da cultura de paz, que foi já num perfil diferente da criança da década de 70, vai ganhando a relevância, vai sendo causa de morte, assim, já importante, primeira causa de morte acima de 1 ano, violência e acidentes. Então, a política, ela já integra essas outras ações estratégicas que precisavam ser inseridas. A questão da criança com deficiência, e como vocês estão aqui também defendendo muito bem, a prevenção do óbito infantil e fetal, comissões, discussão das causas, não é? E de trabalhar a questão da morte evitável, o que podemos fazer. Tudo isso dentro da rede de atenção e valorizando a atenção básica de saúde, os nossos consultórios, né, de pediatria também, as consultas, também atenção hospitalar e atenção básica, com ações, as 7 ações estratégicas. E como é a mortalidade? Como eu falei, a saúde infantil e a redução da mortalidade infantil já faziam parte da agenda de saúde pública brasileira há várias décadas. Até porque, na década de 70, a mortalidade era altíssima, e vocês falaram muito bem, chamou a atenção do OMS de que era preciso uma política pública, mesmo até mundial, pensando em reverter, né? E surge a questão da iniciativa Hospital Amigo da Criança, várias ações buscando reduzir a mortalidade. A taxa da mortalidade infantil é um importante indicador de saúde que nos ajuda a entender as condições de vida de uma população. Vários esforços e iniciativas vêm sendo implementados ao longo desses anos para reduzir esse índice. Podemos ver que o Brasil já percorreu um longo caminho, desde a década de 70, onde eram mais de 50 mortes por bebês naquele período, por 1.000 nascidos vivos. Eu trouxe essa tendência mundial, só para a gente, claro, está defasado, eu vou apresentar dados mais atuais, mas realmente era altíssima na África, na Ásia, mas mesmo na América Latina era muito alta. E na década de 70, que é quando eu me formei, 80, então você encontrava mais de 60 por 1.000 nascidos vivos, e depois, felizmente, foi caindo, e essas ações estratégicas, aleitamento, imunização, terapia da hidratação oral, controle de pneumonia, foram fundamentais. A estratégia de saúde da família depois também, né? E é preciso mesmo que a gente consiga reduzir a mortalidade, ela foi uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, e nós conseguimos cumprir a meta estabelecida, que era de redução no Brasil para 15,57 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Esse objetivo foi alcançado antes do prazo, antes de 2015, e o Brasil, mas, na verdade, aqui no Brasil a desigualdade é muito grande. Mesmo quando nós conseguimos chegar em 15,7, já em 2014, 2013, fomos reduzindo antes de chegar a 2015, mas na região Nordeste não era tão, era uma média nacional. Na população indígena ainda estava alta, então são desafios. No período neonatal ainda é muito alta.
E a taxa de mortalidade no Brasil, mais ou menos de hoje, né, 2011 a 2019, vocês veem que ela vem decrescendo, e depois, em 2019, subiu um pouco e depois reduziu novamente. Aqui no Rio de Janeiro, a mortalidade infantil está em 12,6, 2020, 12,6 por mil nascidos vivos. E as causas maiores são no período neonatal, afecções originadas logo após o nascimento, então, primeira semana de vida e menos de 28 dias de vida, porque se divide a mortalidade infantil num componente que é neonatal e pós-neonatal. Então, nós conseguimos atuar bastante no pós-neonatal, quer dizer, mas sempre tem que continuar atuando, mas o neonatal, menos de 28 dias, continua muito alto. Então, a questão da sepsis, do desconforto respiratório, prematuridade, as malformações, e mesmo sífilis, coronavírus, já, como é de 2020, ele já aparece aqui como causa de mortalidade, a sífilis, que também está muito alta, causas externas e doenças respiratórias. Por isso, é importante pensarmos também estratégias na mortalidade infantil que trabalhem a mortalidade neonatal. Mas não é só a questão do risco de asfixia. A sepsis, onde a infecção neonatal, o aleitamento tem um papel fundamental, e a gente não pode esquecer disso. Então, o Ministério da Saúde tem trabalhado com o Qualinel, com ações onde você pode também, naqueles prematuros, ter todo um cuidado da iniciativa Sou Amigo da Criança, do método canguru, que o Marcos Renato trabalha tão bem, na questão de bancos de leite, sendo usado o leite humano para essas crianças, para reduzir a enterocolite necrosante, a sepsis, que são causas de morte nesse período. Então, a redução da mortalidade é uma parte essencial dos esforços, né, a neonatal, para reduzir a mortalidade infantil, e está incluída como uma meta da Agenda de 2030 do desenvolvimento sustentável, né, que após 2015 conseguimos dar conta lá no ODM, e os ODS lançados de 2015 a 2030, eles incluem no ODS 3, no terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, até 2030, acabar com as mortes evitáveis em recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos, e a de menores de 5 anos para pelo menos, né, para menos de 25 por mil nascidos vivos. Esses são os objetivos, e no objetivo 3, mas a gente vê que o aleitamento, ele passa, e foi tema da Semana Mundial, um dos anos aí, na erradicação da pobreza, da fome, né, numa educação de qualidade que impacta, como vocês viram, até no desenvolvimento a longo prazo do indivíduo, vários desses, e do próprio planeta, tudo isso. O aleitamento, então, a gente diz que é uma ação-chave para alcançar esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e contribui para romper o círculo da pobreza e para a queda da mortalidade infantil. A mortalidade neonatal por causas evitáveis, como, por exemplo, a enterocolite, mesmo ali nos primeiros 28 dias, você tem mortes evitáveis por enterocolite necrosante, por diarreia, por gastrite infecciosa, por septicemia bacteriana, e que poderia ser reduzida em 16,3% se todas as crianças começassem a amamentar no primeiro dia de vida, e em 22% se a amamentação ocorresse na primeira hora de vida. E se nós pudéssemos estar ali, incluindo mais essa mãe, nesse processo, mesmo uma criança na neonatal, e é isso que temos buscado, né? O próprio leite dela, ela aprende a estimular a mama, a ser utilizado por sonda nasogástrica no início, logo depois já é estimulado a estar no canguru, a estar podendo ir ao colo e mamar, e se for usar outro leite, que seja do banco de leite humano, o leite pasteurizado, podendo ser usado. Faz muito podendo ser usado, e que faz uma grande diferença no risco de uma enterocolite necrosante, por exemplo. Os primeiros 28 dias de vida de qualquer criança são cruciais e podem determinar a chance desse bebê sobreviver. Milhões de bebês morrem antes de completar 28 dias. Esforço para implementar iniciativas em maternidades públicas, onde você tem maiores taxas de mortalidade, pode ser mais eficiente para reduzir
a taxa de mortalidade infantil geral com essa questão do período neonatal, além do pós-natal, como vocês mostraram muito bem na prevenção de diarreias, pneumonia, todo esse cuidado para reduzir a mortalidade, mas também com impacto no período neonatal. No estado do Rio de Janeiro, 70% dos partos ocorrem em maternidades públicas e somente 15% das crianças nascem em hospitais amigos da criança. Nós temos 15 maternidades certificadas como amigas da criança no estado do Rio de Janeiro, todas públicas. Então, 1 em cada 6 crianças no estado do Rio é que nasce em um hospital amigo da criança. E essa ação é fundamental, porque trabalha a amamentação, o pele a pele na sala de parto, essa formação do microbioma, que vocês falaram também, tão bem, não é? Desse imprinting, que não é só um imprinting emocional, de vínculo mãe e filho, que é fundamental, mas um imprinting também metabólico e imunológico. Parabéns. Mas é preciso que a gente pense, então, em construir uma cadeia, uma rede de calor, de apoio à amamentação em várias frentes, porque ela não se dá só no nível individual, a gente está entendendo isso aqui, né? Tem as características da mãe e do bebê, a relação mãe-bebê, tem um componente biológico, mas também tem todo um componente social e toda uma rede de apoio que é fundamental, o lugar de emprego, a família, como esses serviços de saúde funcionam, e também políticas públicas, legislação adequada, uma mobilização social, como fazemos na Semana Mundial, para que toda a sociedade possa também estar apoiando a questão da amamentação. E sempre entendendo o manejo e o aconselhamento. Como prevenir, então, o desmame precoce e a introdução desnecessária de complementos? Aí eu vou usar a frase da Lawrence, no livro dela, que nós gostamos tanto, né, Marcos? Breastfeeding, a Guide for a Medical Profession. Para uma mãe, se a amamentação está indo bem, não é suficiente. Numa abordagem com a mãe, a gente também vai precisar estar observando, usar habilidade de aconselhamento para que ela possa conversar mais sobre como está a amamentação e poder falar das suas dificuldades. Muitas mulheres, ao serem melhor abordadas, aí sim, elas vão relatar as dificuldades que elas estão tendo no manejo da lactação. E a melhor maneira de saber se a amamentação está indo bem e prevenir o desmame ou introdução de complementos é colher essa história, pensando nessas habilidades de aconselhamento, com uma escuta, com uma abordagem onde você também vai dar informações relevantes, sem excesso de informações, e muito direcionada para a questão que ela trouxer. E observar também uma mamada. Eu falo que faz parte da consulta pediátrica. Conhecer o processo de lactação é fundamental também para que nós possamos ajudar com o manejo as questões que elas trouxeram, né? Avaliar a dupla mãe e bebê na amamentação e poder dar respostas às questões e às dúvidas que surgem. Por isso, eu vou trazer um pouquinho desse manejo, desse processo da lactação, da anatomia, da fisiologia, de como esse processo se dá na mulher. O que a gente escuta e vocês trouxeram, uma das causas muito importantes ainda é a questão de achar, estou preocupada, meu leite não é suficiente, o bebê chora toda hora. Isso é externo, e algumas vezes, ou muitas vezes, sem volta. Então, é muito importante que a gente possa acolher essas queixas e entender o que é que realmente está acontecendo e poder ajudar. E ajudar, a própria Lawrence diz isso, né? Conhecer a ciência da lactação, para a gente poder ajudar. Conhecer a anatomia da mama, como a glândula é formada, a fisiologia, que hormônios atuam, como eles atuam. Conhecer para prevenir. Como é que o leite materno chega ao bebê? É um pouco longo, tá, gente? Mas espero... Está falando comigo, Elizabeth? Seu microfone está falhando. Vou ver se ele melhora. Como o leite materno chega ao bebê? Deu para ouvir? Sim, agora sim. Vou falar mais devagar, né? Não, então, é importante. Mesmo, não é a sua forma de falar, não, é que ele está entrecortando.
sabe? De vez em quando, tá? Tá. A internet não é tão boa quanto a gente pensa, né? Vai me ajudando, então, aí. Então, observar a mamada, colher a história e oferecer ajuda prática, informações relevantes. Entender que as mamas Agora não está dando para ouvir. são formadas por um conjunto de glândulas. Não está dando para entender. Você tem como botar um cabo na sua internet? Não. Eu tenho como mudar de lugar. Deixa eu ver se fica melhor. Fica mais perto do modem, doutora, por favor. Não, o modem falou que fica perto do modem. Estou tentando ver aqui, tá bom? É lá na sala, mas aí então eu abri a porta. Vamos ver se fica melhor. Tá dando para ouvir? Tá dando sim, agora sim. Agora melhorou. Que bom, vamos voltar lá, tá bom? As mamas são formadas por um conjunto de glândulas que tem como função principal a produção de leite. Elas entre a segunda e a sexta costela, na linha do leite, mas algumas vezes, e depois elas regridem, né? E nós ficamos só com os brotos mamários na região anterior do tórax. Mas eu coloquei isso porque algumas vezes nós encontramos na nossa clínica mamas acessórias na idade adulta. Então, essa linha do leite, que vai da axila até a região inguinal, você pode encontrar alguns resquícios de mamas acessórias ou supranumerárias, esses mamilos. É comum na axila. Então, após o parto, ela se queixar de que está com uma massa, mas depois da apojadura, já vai regredir sozinho na maior parte das vezes. Ouviram? Sim, ouvimos sim. Hein? Estamos Como é essa glândula e que elementos compõem a glândula mamária? A nossa glândula ela é composta por alvéolos mamários que vão produzir o leite. Olha, as células alveolares, produtoras do leite, elas ficam aqui dentro dos lobos mamários. Em volta dela fica uma célulazinha mioepitelial, que tem a função como um elástico, de comprimir e fazer o leite caminhar. E já a alveolar, ela tem a função de produzir, vai jogar lactose, imunoglobulina, oligosacarídeo, a partir da circulação, para dentro do alvéolo, formando a secreção láctea, que depois caminha pelos ductos lactíferos e vai sair aqui no mamilo. É importante a gente observar que esses ductos, em volta dele, também tem células epiteliais, que também fazem contrair o leite caminhar e gotejar lá no mamilo. Esses ductos, eles se alargam no momento da mamada, na região da areola, que é essa parte escura da mama, né, que fica mais escurecida, inclusive no período da formação da gravidez, né, onde todos os ductos aumentam, esses alvéolos, e há uma pigmentação maior aqui da areola. Interessante que esses ductos, em alguns trabalhos anteriores, consideravam como 6 lactíferos, ductos alargados. E os trabalhos mais recentes de ultrassonografia mostraram que eles não são estaticamente alargados, eles são dinamicamente, eles se alargam no momento da mamada. Como é uma área mais flexível na região da areola, mais elástica, eles se distendem sobre a ação da ocitocina e da entrada do leite, mas são fundamentais, e a gente entender essa área como uma área fundamental para que o bebê consiga realmente extrair leite da mama. Depois eles se afinam na região do mamilo, então não basta sugar só nessa região. Entender a anatomia nos ajuda a entender por que a pega correta é abocanhando essa região desses ductos que se distendem, né, no momento da mamada. Aqui você tem a areola, tem as glândulas de Montgomery
que são responsáveis pela lubrificação, oleosidade na areola, os alvéolos, com as suas célulazinhas, e o tecido de sustentação e tecido gorduroso. Então, a gente entende que a função do ducto não é ficar como um estoque aqui de leite, né? Ele é transportar e ele se distende transitoriamente no momento da gestação. Isso também porque é maior risco para cirurgias de mama, porque eles são mais finos do que se imaginava, muito próximos do próprio mamilo, então é menor do que se supunha, e a perda, mesmo que pequena, de tecido mamário nessa região, pode comprometer a habilidade de amamentar e a própria saída e ejeção do leite. Outra coisa importante é a gente entender que o profissional de saúde deve ensinar as gestantes e nutrizes a conhecer as suas mamas e tranquilizá-las, afirmando que tanto as mamas grandes quanto pequenas produzem leite. A quantidade de glândula e de lóbulos mamários é muito semelhante entre nós. O que difere mais é o tecido de sustentação e tecido gorduroso, que vai dar a forma da mama. Então, é bom poder falar sobre isso desde a gestação. Lembrar também a importância da observação da mamada, do apoio, do ajuste de pega, que vão ser fundamentais para o sucesso da amamentação. Então, além de entender a anatomia e tudo que compõe a mama, é importante entender também como eu coloco isso para funcionar, né? E a fisiologia da lactação é isso. E aí? E o que é que vai liberar o leite ali dentro? Então, você tem uma quantidade grande de estrogênio e progesterona, e eles são responsáveis por prepararem as mamas para a produção láctea. Eles aumentam os ductos, então a mama ela vai se modificando e aumentando na gestação. Depois, a progesterona aumenta também de forma mais evidente no final, mas com a saída da placenta, há uma queda brusca nos níveis de progesterona e de estrogênio, e que já estava na gestação, mas estava inibida pelos níveis de estrogênio e progesterona. Quando sai a placenta e cai o nível de progesterona e estrogênio, a prolactina aumenta. E, com isso, ela vai atuar nas células produtoras de leite, que estavam preparadas, mas não estava todo o processo desencadeado. Você tinha um pouquinho de colote no final de gestação, mas a liberação e a mamada na sala de parto é fundamental, porque é como se dissesse, olha, cheguei, pode mandar o leite que eu já estou aqui. Quando o bebê suga, ele vai dar para a liberação dos hormônios da prolactina e da ocitocina. O pele a pele, favorecendo o microbioma que vocês falaram, e a liberação dos hormônios e a maior produção e a descida do leite. Então, nós temos 2 hormônios importantes que atuam e que vão fazer a mama começar a produção maior de leite e a ejeção, a prolactina e a ocitocina. E também a questão do esvaziamento da mama. Isso tudo orquestrado faz com que a produção seja mantida. Então, quando o bebê suga, e o quanto antes, de preferência na sala de parto, seja normal ou cesárea, mãe e bebê estando bem, é para colocar, para já ativar todo esse reflexo. O bebê, a sucção é o estímulo que vai ao cérebro e que, na hipófise, vai fazer a formação da ocitocina e da prolactina, que vão atuar aqui, produzindo leite e liberando leite. A prolactina, ela produz o leite naqueles alvéolos que vocês viram, né? Então, jogando ali a lactose, as imunoglobulinas, vai atuar ligando-se nas células e fazendo a produção láctea. E a ocitocina, naquelas células que funcionam como elástico, a ocitocina, quando atua ali, faz com que aquelas células se contraem e o leite vai gotejar. Então, esses impulsos sensoriais no mamilo e areola, quando o bebê suga,
vai liberar tanto a prolactina quanto a ocitocina. Como a ocitocina atua mais nas células musculares, ela também atua nesse momento no útero, na musculatura do útero, fazendo o útero contrair, diminuir sangramento, fazer esse útero voltar ao normal, o tamanho normal do como era antes. Então, é fundamental. E as mulheres relatam, às vezes, uma cólica quando está amamentando, nos primeiros dias, um incômodo, e você poder dizer que é a atuação da ocitocina e que isso ajuda a voltar, né, o corpo normal, o seu útero, os sangramentos. Então, tudo isso é importante. Depois o desconforto vai passando. É interessante que a ocitocina, como ela é produzida na hipófise central do hipotálamo, ela sofre estímulos cruzados. Então, às vezes, pensar no bebê ajuda a gotejar esse leite, sabe? A ocitocina, como eu falei para vocês, faz a injeção, ouvir sons do bebê. Tudo isso, a mãe fala assim, é só de lembrar ou de ouvir o choro e o meu leite já pingou. Por outro lado, ficar preocupada, estresse, dor, pode bloquear. Ela pode, naquele momento, não sentir o leite descer. Então, é muito importante a gente entender isso e poder estar sempre tranquilizando, apoiando, buscando uma rede de apoio para ela. É importante a gente entender também que o próprio leite, então, além da sucção, o estímulo desses hormônios, o próprio leite, se ele fica meio que parado na mama, é como se desse um feedback. A nível dos alvéolos, ele dá sinais de que eu tenho muito leite ali, né? Então, ele produz peptídeos, tipo de proteínas que inibem, que se ligam nos alvéolos, impedindo que a prolactina atue. Com isso, você diminui a produção. Então, ficar com a mama cheia demais não ajuda, pode inclusive levar daí a 1, 2 dias ela sentir que a produção diminuiu. Eu preciso manter esse fluxo. Muitas vezes, na pojadura, em momentos que ela está com muito leite, além de colocar o bebê para mamar mais vezes, poder doar o excesso, isso tudo contribui para manter uma emoção. Ou até esvaziar, né, por um cômodo, ela faz uma ordenha manual de alívio. Então, vamos à questão de observar a mamada. É importante, como eu disse, escolher. A voz sumiu. Observe a mamada. Sumiu. Ela pode escolher posições sentada. Sumiu? Posições da mãe ao amamentar. Trazendo o bebê junto ao corpo, mesmo que deitada ou sentada. E o importante é que o bumbum do bebê esteja apoiado, nádegas apoiadas, trazendo o bebê de frente para a mama, para o corpo da mãe. E isso ajuda que ele consiga fazer uma boa pega. Melhorou, Elizabeth? Elizabeth? Está alternando, às vezes vem, às vezes não, entendeu? Eu estou fechando os microfones aqui para a gente tentar manter. Tá bem. Tá. Também já estamos terminando, hein? Variar as posições, mas sempre manter esse alinhamento, cabeça com o tronco do bebê bem virado para a mãe. O corpo deve ficar virado de frente para o corpo da mãe. O corpo dele bem próximo, cabeça e coluna em reta. Estimular o reflexo de busca e, quando ele abrir bem a boquinha, trazer junto ao corpo. Vocês acham que diferença em relação à pega? Ou a pega correta no bebê? Como nós falamos na anatomia, é importante que ele ganhe uma região maior
fundamental para que ele consiga retirar maior volume de leite. Olha, então, essa é uma causa importante de choro do bebê, de pouco ganho de peso num bebê amamentado. Então, é preciso que a gente observe a mamada e ajude a ajustar. A pega correta, o queixo toca a mama. Vocês vão discutir esses assuntos certamente na universidade ainda. O lábio inferior voltadinho para fora, bochecha enchendo, sabe? Não fica encovada. A areola, muitas vezes, você até nem vê muito, mas se estiver vendo, é mais porque o queixinho está encostado. Dessa forma. Os lábios acoplados na mama, queixo encostadinho, pouca areola visível. Estou imaginando a Carolina e a Marcela, não sei se é Carolina ou Carolina, tá bom? E a Marcela lendo junto comigo, a boca bem aberta, os lábios virados para fora, as bochechas arredondadas, mais areola superior que inferior, não consigo visualizar o inferior. A língua vai estar rodeando o bico lá dentro, não é? A boquinha do bebê rodeia a região mamilo-areolar e sucções lentas e profundas. Observe aqui essa sucção, como se dá. A língua vai à frente, a areola lá no palato, e vai ordenhando, retirando o leite com esses movimentos peristálticos que a língua vai fazer. Então, vocês entendem que é totalmente na formação da face, não é? No tônus da língua, ao falar as palavras. No dia a dia, encerrando, a gente vê a situação de gêmeos, como você pode ajudar, de mães que às vezes uma areola distendida, como ela pode retirar um pouco de leite, entendendo a anatomia, então ela faz uma massagem, depois uma leve ordenha manual ou extração manual do leite, comprimindo assim com a mão em C. Como pode o leite ser dado no copinho para o bebê? Ela pode deixar leite quando for trabalhar, ou se ela tem excesso, ela pode doar. São situações que vamos encontrar no dia a dia e fazer o manejo, ajudando a mãe. Alguns casos de confusão de bico, às vezes nós usamos o próprio leite ordenhado, gotejando, o bebê vendo mais volume, ele ficando na mama, ou outros com mais dificuldade, ou uma questão de uma mama redutora, né? Uma mama flash redutora, se precisar complementar. Usar dessa forma para manter, aumentar a produção dela e, às vezes, até retirar qualquer uso de complemento posteriormente, se foi prescrito. Então, são situações para a gente, no dia a dia, tentar manter o aleitamento materno exclusivo. Não basta ser a favor do leite materno, encerrando, o profissional de saúde precisa conhecer os problemas que podem ocorrer durante a amamentação e oferecer orientação segura para que a mãe e bebê possam superá-los. Obrigada. Muito obrigada, doutora Rosane, pela excelente explanação. Temos tempo certinho, temos 20 minutos para fazer um debate. Desculpa aí o som, né? Pois. Acontece. São os problemas da internet que a gente não tem como resolver, né? Então, agora está chegando a vivo aqui. Talvez seja melhor do que o da Claro. Não tem conseguido evoluir muito. Nós já temos E é tão importante, né? Um instrumento que trabalha assim, fundamental atualmente, como a gente falou. Peço desculpa. Imagina, nós já temos algumas perguntas aqui. Parabéns pela excelente explanação. Foi muito bom tudo isso que a gente ouviu e aprendeu hoje. E agora, assim, eu queria só abrir a nossa discussão, assim, em relação a tudo isso que foi dito, a fisiologia da mama, né, aos benefícios, em que isso impacta objetivamente, né,
prevenção do desmame. Queria que você falasse um pouco disso e queria também que você falasse um pouco dos mitos e verdades sobre essa questão. Vou passar a palavra, depois vou passar para as perguntas aqui, que tem umas perguntas interessantes já no chat, e a gente vai procurar responder aí através de vocês dois, estejam à vontade, se quiserem responder, tá bom? É verdade. Eu ia falar isso, eu espero que o professor Marcos Renato, grande companheiro aí de luta e de trabalho à frente aí das políticas públicas e também na rede particular, que também tanto necessita, e nas universidades, que trabalho maravilhoso, que a gente possa estar conversando juntos, Marcos, espero ter atendido a expectativa dessa conversa. Tenho certeza que esse tema vai ser abordado e melhor explorado durante as suas aulas. Eu acho que eu quis trazer foi a ideia, tanto Caroline quanto Marcela, de que a gente conhece, e o Marcos sabe bem disso, né, Marcos? Os benefícios da amamentação nós discutimos muito também na década de 80 e de 90, mas o manejo frente às dificuldades, e para nós pediatras, especialmente, ainda era um desafio. Então, depois aqui, né, na própria política pública, né, Marcos, é que se passou a abordar melhor a questão do manejo da lactação e também do próprio aconselhamento e amamentação, habilidades de comunicação, a forma de falar com as mulheres, para que elas possam realmente trazer suas dúvidas. O que eu quis mostrar é isso, que elas chegam com queixas. Leite fraco, não é? Pouco leite, ainda é dúvida. Ou mesmo trauma mamilar, porque agora também trazem muito essa questão do trauma mamilar, do engurgitamento, tá bom? E a gente poder solucionar. Perfeito. Em relação a aquelas substâncias galactagogas, fala um pouco disso, por favor. Porque Vou deixar o Marcos falar para me ajudar. Fala, Marcos, por favor. Os galactogogos. Ele vai falar. Antigamente a gente usava metoclopramida, domperidona, sulpirida, e hoje a gente sabe que não funcionam como deveria e tem muitos efeitos colaterais. E os fitoterápicos, os homeopáticos têm menos efeitos colaterais, mas não é isso que faz produzir leite, porque o que faz produzir leite é o bebê sugar e essa mulher estar apoiada, estar tranquila, estar segura que pode produzir leite, porque o leite não é produzido só na mama, é produzido na cabeça da mulher também. É um ato psicossomático e, para isso, ela deve estar se sentindo segura. Então, o melhor galactagogo é informação atualizada e apoio. Perfeito, isso aí é fundamental, né? E aí eu queria falar um pouquinho, perguntar para vocês sobre essa questão. Perfeito, maravilha. A gente, por exemplo, sabe hoje que temos tolerância zero com drogas, né? Olha, querida professora Conceição aí, sobre o uso de álcool na gravidez é absolutamente contraindicado, é tolerância zero com álcool, né? E em relação ao período do aleitamento, né? É claro que a gente não vai usar, mas tem alguma coisa para vocês trazerem para a gente em relação a isso, ao uso de álcool de uma forma geral? Marcos, eu vou falar um pouquinho, você completa para me ajudar, tá bom? Por favor. Tá. Então. Só um instante, Elizabeth, tem 3 perguntas das pessoas. Vou fazer. Tá bom, para a gente poder responder. Ok. Eu começo, Marcos, você termina, tá bom? Então, sabendo que o álcool é uma substância lipossolúvel, e naqueles alvéolos, toda a membrana do alvéolo é lipossolúvel, ele é muito absorvido e, por isso, ele passa numa grande quantidade para o leite materno. Coisa que
na minha época, dos anos 70, era aquela história da cerveja preta, não é? Então, as meninas talvez não saibam desses conceitos, mas era, né, pensava-se que podia ajudar na produção. Então, um risco grande, porque é muito absorvido no leite, quase a quantidade da circulação. Então, se a mãe tiver com uma amamentação prolongada, é proposta, né, após 6 meses, continuar amamentando, pode-se, eu vou deixar para o Marcos Renato uma vivência grande também no consultório, pensar como dar um espaço, a criança já está comendo outros alimentos, como isso poderia ser resolvido, essa questão, se realmente ela for, às vezes, usar de alguma forma, que é usado nas nossas festas, nossas reuniões, se for o caso, como poderia ser, mas, de preferência, não ser usado. Perfeito. Professor Marcos, quer comentar? Não quero comentar, não. O ideal é que não haja álcool na gravidez, de jeito nenhum, e na amamentação, se possível, não. Perfeito. Que bom que ele complementou, inclusive, assim, pelos efeitos que o próprio álcool tem na questão do dismorfismo facial. E já tem trabalhos mostrando doses muito pequenas também podendo dar alteração, né? Então, foi bom, concordo plenamente. Psicossociais também, não é? Porque às vezes psicossociais. Tem um transtorno do espectro alcoólico fetal, né? Que não é. É isso. Né? E, aliás, tem um documentário excelente que eu recomendo que todos assistam, chamado Clemência, é um caso real, né, de uma menina que sofreu por uso de álcool na gravidez. Recomendo para vocês, está na Netflix. E aqui tem uma pergunta muito interessante da Natália. Ela diz assim: é possível promover a imunidade passiva na criança contra a gripe? A Marcela ou a Caroline podem responder. Realmente. Elas falaram disso, né? Sim, é possível sim, assim como ocorre contra a vacina do Covid, né? Que é quando a mãe recebe esses anticorpos que ela produz, é passado através do leite para bebê. E a da gripe é a mesma coisa, e principalmente é muito importante que as grávidas, que as puerpeiras, né? Possam se vacinar, porque a criança ela só pode receber a vacina da gripe a partir dos 6 meses. Então, ela vai estar, de certa forma, desprotegida, né? Desde o nascimento até esses 6 meses. E o aleitamento seria uma forma, então, de proteger essa criança contra a gripe através dessa imunização passiva. Quanta vantagem, né? Quanta vantagem. Maravilha. A Bia pergunta assim: entre o leite do banco de leite e as fórmulas infantis, qual dos dois devemos priorizar? Temos leite em boa quantidade nos bancos ou é bastante escasso? É a pergunta da Beatriz. Vou começar e depois Marcos complementa. Então, nos bancos de leite, a quantidade ainda não... Está dando para ouvir, Elizabeth? Eu fico insegura. Assim, agora... Nos bancos de leite, eu já trabalhei no Banco de Leite Fernandes Figueira e também no Banco de Leite Humano em Nova Friburgo. Então, a quantidade sempre fica aquém das necessidades, ainda fica aquém. Esse trabalho do Enani, né, Marcos? Ele mostrou também, é interessante que esse estudo que eu falei para vocês, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição, uma das perguntas, ele incluiu a questão de doação de leite humano, e mostrou que estava muito baixa no Brasil como um todo. Não dá conta da necessidade dos prematuros em unidade neonatal, que é esse o objetivo do leite do banco de leite, né? Ele é pasteurizado, doado pelas mulheres que estão com excesso e que cumpre o critério para doação, de não apresentar doenças, seus exames, não é? E estão com uma produção além do seu bebê. Esse leite é pasteurizado, passa por um controle de qualidade e é usado para prematuros na unidade de terapia intensiva ou neonatal, ou no intermediário, ou mesmo no canguru, se for necessário, tá bem? Mas nós precisamos estimular mais as doações, né, Marcos? Eu acho que um trabalho com atenção primária também, com essa capilaridade que nós temos, principalmente na primeira semana de vida em que o bebê comparece na atenção primária, porque é o melhor leite, que é daquele primeiro mês, que vai também
ter mais imunoglobulina para aquela fase do bebê que eu preciso, que é o prematuro, do que um leite já de uma criança maior. E nós precisamos acolher e pensar estratégias nesse primeiro momento que ela chega na atenção primária. Então, o Marcos quer falar? Quer comentar? Não. Então, tem uma pergunta aqui da Flávia, que fala disso. Quanto tempo leva, semanas, dias, para a produção se adequar às necessidades do bebê depois da pojadura? Essa é uma pergunta importante para ser esclarecida, né? Fala, Marcos, então. Ok, Flávia, excelente pergunta. Há um equilíbrio e há uma dinâmica entre mãe e bebê. O colostro é suficiente para sustentar o recém-nascido até que haja a apojadura, ok? Então, não precisa esperar a apojadura para que esse bebê seja amamentado. Só tem algum detalhe, por exemplo, o ideal é que o parto seja normal, humanizado, porque se for uma cesárea pré-marcada, não há circulação de ocitocina, porque essa mulher não entrou em trabalho de parto, e a apojadura pode ser muito tardia, demorando 5 dias, além da dor da cesárea e da dificuldade da mãe colocar o bebê no peito. Então, isso não significa que ele precisa tomar fórmula, mas essa mulher tem que receber um apoio maior e esse lactente também, tá bom? Então, o colostro é suficiente para sustentar o bebê até a descida do leite. E toda mulher tem colostro. Perfeito. Esse é um conceito fundamental, né? Que a gente precisa ter na cabeça de todo estudante, né? E a capacidade gástrica inicial, né, Marcos? É tão pequenininha, 15 ml, né, a capacidade gástrica, 10 ml, uma colherinha de chá. Não é assim você achar que é um volume grande, não é isso? E mamadas frequentes, é claro, a gente entender que o bebê vai solicitar com espaços pequenos, faz parte da fisiologia do recém-nascido inicial, né? Muito bom. Perfeito. Então, gente, não temos mais perguntas aqui. Gostaria de passar agora um minutinho para cada apresentadora e para os nossos palestrantes, o orientador e a nossa palestrante, para a gente poder encerrar. É uma pena, porque a conversa está maravilhosa, dá vontade de ficar conversando aqui a noite inteira, mas chega uma hora que as pessoas ficam cansadas e aí não dá mais, né? Então, assim, noite maravilhosa. Vou passar a palavra para a Marcela. Marcela, com você, pode falar o que você quiser falar sobre essa experiência, sobre esse evento. Fique à vontade e depois eu passo para a Caroline. Bom, gostaria de agradecer muito pela oportunidade, pelo convite também. Não só a Soperj, mas também a Bia, que eu acredito que ainda está aqui, né? Que ela fez todo o contato com a Soperj, foi passando para a gente. E agradecer muito também ao professor Marcos, que está sempre presente aqui com a gente. Ele abriu muitas portas para mim e para a Carol, por conta do artigo, a gente aprende muito com ele. E agradecer a Carol também, que é a minha parceira de sempre. E é isso, só isso mesmo. Muito obrigada. Parabéns pelo seu desempenho, viu? Carol. Eu só queria agradecer a todos vocês também, a Rosane por complementar a nossa fala, a Elizabeth pelo convite e principalmente ao Marcos também por toda a ajuda. Foi maravilhosa a experiência e espero poder estar de novo no ano que vem. Né? Exatamente. Muito obrigada. Ok, parabéns, Carol, também. Marcos, por favor. Eu agradeço muito, é uma honra trabalhar na universidade e ter estudantes assim de tão bom nível, tão interessadas, e a Liga Acadêmica de Pediatria é uma grande parceira na difusão, na promoção, proteção e apoio ao aleitamento. Eu só queria dizer aos pediatras que amamentar não é fácil,
é preciso ter um conhecimento da psicofisiologia da lactação, das técnicas de lactação e das habilidades de aconselhamento, saber escutar, ter empatia. Então, eu conclamo os pediatras que estudem a amamentação para poder a gente chegar aos níveis que são necessários para diminuir a mortalidade infantil. Perfeito, muito obrigada, professor. Doutora Rosane, por favor, suas últimas considerações. Agradeço, Elizabeth, o convite, a SOPERJ, ao professor Marcos Renato, prazer enorme poder estar junto, compartilhar esse espaço de conversa, e as meninas, a Carol e a Marcela, parabenizar pelo trabalho, e realmente eu acho que juntos podemos salvar vidas. Essa é a nossa discussão, é o mote também do nosso ENAM, que começa amanhã. Desejo uma boa noite a todos e agradeço por ter podido participar aqui desse momento. Obrigada. Gente, muito obrigada. Eu aqui agradeço o aceite de vocês. Foi uma discussão riquíssima. Acho que todos aproveitaram bastante. E eu, então, estou aqui fechando com chave de ouro, né, a programação da SOPERJ, do GT de Ligas. E, assim, sem deixar de falar um pouquinho, bem rapidamente, só para a gente encerrar, sobre esse protagonismo. O Marcos falou lá, no nosso tempo a gente não tinha ligas, né? Realmente. A primeira liga acadêmica que existiu foi em 1920, lá na Fiocruz, mas que não, né, foi por conta de combate à sífilis, mas que não vingou realmente como processo, né? Então, levou muitos anos para que isso acontecesse. E hoje a gente vê uma coisa muito bacana, né? Eu sou coordenadora de ligas lá da Estácio, tá? E recentemente nós tivemos um congresso, Congresso Nacional das Ligas Acadêmicas de Medicina, que foi um sucesso, totalmente preparado pelos alunos. Nós demos o suporte, eu, professora Carmen Elias e mais alguns outros professores, nós demos o suporte, mas eles é que fizeram tudo. E fizeram um trabalho muito, muito bacana, muito bonito, e a gente vê assim, a capacidade de vocês a cada dia, e isso deixa assim, nossa, o coração bate feliz, né? E aí, só para encerrar, uma coisinha de 1 minuto e pouco, mas eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos e que foi apresentado no Conlan, sobre este protagonismo estudantil. Eu vou pedir ao Diego, nosso queridíssimo Diego, que nos dá todo esse suporte sempre quando a gente precisa, e o trabalho flui muito bem com ele. Assim, o ano inteiro nós tivemos esse suporte. Vou pedir ao Diego para colocar esse videozinho para... É uma maneira de incentivar o aluno, né? Um projeto que nós fizemos e que ficou muito bacana, eu queria apresentar para vocês. Diego, pode colocar, por favor? Ei, você, aluno presente, na tela, na minha frente, me conta como se sente por ser um ligante. Ser um ligante, professor, é ser um escavador, é ser amante do saber e assumir esse amor. É não sentir saciedade quando encara uma verdade. É querer ser maior, me superar, no meu poder de brilhar e o meu limite ultrapassar. É ter clareza que competir só tem valor se não ferir e que a grande competição é comigo mesmo, não com o outro. É sobre minha superação, minha agregação, das quais não abro mão. Além disso, eu gostaria de saber, curiosa e atenta, o que para você integrar uma diretoria representa? Prof, compor a diretoria é ser o fio condutor para alcançar metas com rumor. Não se trata de chefiar, trata-se de liderar. E liderar não é impor, liderar é a arte de inspirar. Liderar uma liga é o ponto de partida para os desafios da vida.
é exercitar e estimular a minha proatividade, ajudando o colega nas suas atividades. É cuidar do meu senso de responsabilidade. É desenvolver a minha capacidade de gerenciar relações e conflitos com sabedoria e habilidade. É cumprir o meu papel social com ética, respeito e dignidade. É me capacitar e contribuir para um mundo com mais igualdade. Se liga, a liga da liga. Obrigada, Diego. Muito obrigada. Isso foi um trabalho que nos deixou assim muito emocionados, muito felizes. Assim, fizemos isso em 3 dias, assim, sabe? Foi uma coisa muito gostosa. E para deixar aqui para vocês o quanto a gente admira este protagonismo, né? Que vocês deslanchem em sucesso, que o ano de 2022 seja maravilhoso, que a gente vença todas essas dificuldades e que vocês brilhem e brilhem a cada dia, tá? É isso que a gente deseja. Tudo de bom. Encerrando com pena dessa conversa tão gostosa, mas faremos outras com certeza. Tá certo? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, doutor. Estou encerrando a gravação. Parabéns. Obrigada. Obrigada também.